Bom, então, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Você quer traduzir, Jana? Não. Ah, ok. Entonces, buenos días a todos muy bienvenidos. Primeiro, quero agradecer a presença de todos vocês. O evento nunca faz sentido se vocês não estão aqui com a gente. Por primera cosa, me gustaría agradecer la presencia de todos, porque el evento no tiene sentido sin la presencia de todos. Quero agradecer a Jana por estar ajudando a gente a entender cada detalhe do que o Ricardo tem para trazer para a gente hoje. Agradezco a Jana por estar ahí traduciendo y permitiendo que podamos entender cada detalle de lo que trae Dr. Ricardo. Agradeço a Bruna por já estar aqui desde cedo, acolhendo e pegando todo mundo na mão, pegando na mão de todo mundo para que todo mundo esteja na mesma página e estejamos todos juntos. Agradezco a Bruna, que desde temprano está acá acogiendo a todos, tomándolos por las manos y cuidándolos para que estén todos en el mismo camino. E, claro, agradeço ao Ricardo, que aceitou o convite, que topou e que vai trazer para a gente todo esse conhecimento desenvolvido ao longo dos anos. Finalmente agradezco a Ricardo, que aceptó la invitación de estar acá y traer a nosotros todo el conocimiento que nos va a brindar hoy día. O Dr. Bach algumas vezes cita o uso tópico dos florais de Bach. El Dr. Bach algunas veces ha citado el uso local de los florales. A gente lê e aceita. Nosotros leemos y aceptámoslo. Com o Dr. Ricardo isso foi diferente. Con el Dr. Ricardo eso fue distinto. Porque ele quis se aprofundar nesse conhecimento e nessa maneira de usar os florais. Porque él optó por profundizar en este conocimiento y utilizarlo de forma más plena. Então, o que a gente vai ter aqui hoje é o que ele vem recolhendo a partir da sua curiosidade. Entonces, lo que vamos a tener hoy día es el resultado de todo lo que viene recorriendo él y el fruto de su curiosidad. E é por isso que a gente agradece ele poder compartilhar com a gente mais uma maneira da gente usar os florais. Por eso que le agradecemos por compartir con nosotros el resultado de su trabajo, de todo eso. Então, pronto. Então, Dr. Ricardo, quando você quiser. Ricardo, cuando quieras, pues el micrófono es tuyo. Muy bien, pues buenos días a todos. Buen día a todos. El que más motivos tiene para estar agradecido, en todo caso, seguramente soy yo. Eu sou o que seguramente tem mais motivos para agradecer a todos. No solo a Luciana por organizar este evento, sino por ser mi editora del primer libro traducido al portugués. Principalmente a Luciana, não somente por ser a promotora, organizadora desse evento, mas também por ser a editora do primeiro livro dele em português. Yo siempre en el tema de las traducciones he sido una persona pasiva. No tema das traduções, eu tenho sido sempre uma pessoa passiva. O sea, siempre he esperado que me solicitaran, y así ocurrió con Italia, así ocurrió con Francia. Sempre esperei que alguém me buscasse, me solicitasse, foi assim que aconteceu na França e na Itália. Y ahora en Brasil. E agora no Brasil. Por eso estoy muy agradecido a Janina también, a Janaina, por ser mi traductora y también amiga. E também agradeço a Janaína por ser minha tradutora e também amiga. Yo creo que del patrón transpersonal casi sabe más que yo en este momento. Eu creio que do padrão transpessoal ela sabe tanto quanto eu nesse momento. Porque sobre la edición española me fue haciendo
me fue haciendo algunas sugerencias de las que tenía razón. Porque na edição espanhola ela foi me fazendo algumas sugestões sobre as quais ela tinha razão. O sea que yo creo que la edición brasileña saldrá más completa y más rica que incluso que la española. E por isso eu creio que a edição brasileira vai sair mais rica, mais completa que a própria edição espanhola. Y por último, también agradecer a Bruna, que sé que desempeña un papel importante aquí. E por último também agradecer a Bruna, que eu sei que desempenha papel importante aqui. Yo cuando escribí mi primer libro en 1996, E quando eu escrevi meu primeiro livro, em 1996, ya en esa época había muchos textos divulgativos, menos que ahora, pero eran muchísimos. nesse tempo já existiam muitos textos, né, divulgando o tema, menos que agora, mas já eram muitos. Y yo me di cuenta que ya no era necesario aportar más literatura divulgativa, E eu entendi que não era necessário trazer mais literatura apenas de divulgação. que había mucha gente que estaba necesitando profundización. Que muita gente estava necessitando se aprofundar no tema. Y así surgió el modelo este del patrón transpersonal, el diagnóstico diferencial entre las esencias, E assim surgiu o padrão transpessoal, o diagnóstico diferencial entre as essências, los territorios tipológicos, também os territórios tipológicos, bueno, y también las técnicas de entrevista y todo esto, e também as técnicas de entrevista e tudo que mais. son los cuatro ámbitos sobre los que he puesto más energía. São os 4 âmbitos, os 4 pilares sobre os quais eu coloquei mais energia. Hoy lo que voy a explicar son las bases de lo que es el patrón transpersonal. Hoje o que eu vou trazer são as bases do que seria o padrão transpessoal. Y aquí ya partimos también de la base que todos los que estamos aquí ya tenemos un conocimiento básico, medio o incluso alto de las flores. Eu creio que todos que estão aqui já possuem um conhecimento básico, médio ou mesmo um bom conhecimento sobre os florais. Bien, así que voy a empezar con este modelo. Eu vou começar com este modelo. Cuando uno pretende profundizar en las flores, puede encontrarse con la siguiente situación. Quando alguém tenta se aprofundar nos florais, pode se encontrar com a seguinte situação. Bueno, igual estoy hablando de cuál fue mi caso, Eu estou falando desse que foi o meu caso. porque yo me preguntaba ahí, ¿cómo prescribirían las esencias en la época de Bach? Eu já me perguntava como que eram prescritas as essências na época de Bach. Bueno, hay algunos casos del propio Bach en las obras completas. Tem alguns casos do próprio Bach que estão descritas nas obras completas. Después, Philip Chancellor fue un autor que profundizó bastante. Depois, Philip Chancellor foi um autor que aprofundou bastante o estudo. Él sacó su primer libro a finales de los 60, principios de los 70. Ele lançou seu primeiro livro no final dos anos 60, início dos 70. Entonces ya Philip Chancellor ya escribe para terapeutas, no para usuarios. Philip Chancellor já escrevia para terapeutas e não somente para usuários. Y ahí salen algunas historias de la época de Bach y posteriores. E daí temos algumas histórias da época de Bach e posteriores a ele. Después, en el libro de Nora Wicks también salen algunos casos del propio Bach. Também no livro de Nora Wicks, ela colocou alguns casos da época do próprio Bach. Entonces, yo básicamente saqué la conclusión de que ellos empleaban como 3 cámaras, 3 telecámaras prescriptivas, digamos. Então eu
tive a ideia, observação de que eles tinham 3 óticas, né? 3 câmaras de observação. Una mental, que tiene que ver con lo que uno piensa o dice que piensa. A primeira seria mental, que tem a ver com o que a pessoa pensa ou ela diz que pensa. Una emocional, que tiene que ver con lo que uno siente o dice que siente. A emocional, que tem a ver com o que a pessoa sente ou diz que sente. Y otra comportamental, que tiene que ver con lo que uno hace o dice que hace. E a outra comportamental, que tem a ver com o que a pessoa faz ou o que ela diz que faz. Esto es una conclusión bastante a priorística, podríamos decir. Essa é uma construção bastante preliminar, né, podemos dizer. Pero todo esto cambió cuando me di cuenta que existía una cuarta cámara. Mas tudo isso mudou quando eu me dei conta de que existia uma 4ª câmara. Bueno, hay muchas ediciones de las obras completas de Bach, diferentes. Existem muitas edições diferentes das obras completas de Bach. Y muchas de ellas tienen un caso que a mí me llamó la atención y bauticé como el caso del electricista. E algumas delas têm um caso que me chamou bastante atenção, que eu nominei como o caso do eletricista. No está en todas las obras completas, pero sí en muchas de ellas. Ele não consta em todas as obras completas, mas sim está em muitas delas. Bien, entonces, como esta es la base de mi trabajo del patrón transpersonal, Essa é a base do meu trabalho, essa história é a base do meu trabalho com o padrão transpessoal. me interesa detallarla en profundidad, porque tiene muchos entresijos. E por isso me interessa detalhá-la, né, em profundidade, porque tem vários detalhes, várias sublinhas. Se trata de un seguimiento de unas 3 semanas efectuado por el propio Bach. Se trata de um segmento de tratamento de mais ou menos umas 3 semanas, descrito pelo próprio Bach. Es de finales de 1932, entre octubre y noviembre. Isso aconteceu nos finais de 1932, entre outubro e novembro. Entonces él tiene los 12 curadores y trabaja con las 12 flores. Então, e nesse momento, ele tinha apenas os 12 curadores, as 12 primeiras flores. Él cuando termina la última, Rock Rose, se cree que el sistema ya está completo y trabaja con esas 12. E quando ele encontra a Rock Rose, ele crê que o sistema já está completo e trabalha somente com essas 12, por enquanto. Bueno, y no solo él, sino su equipo de colaboradores, Victor Bullen, Nora Wills, Mary Taylor. E não somente ele acreditava que estava completo, mas também a sua equipe de colaboradores, como Nora Weeks, David Bullen e a outra? Mary Taylor. Mary Taylor. Sí, y realmente atiende muchos pacientes. E realmente ela atende muitos pacientes. Así que ahora vamos a leer la historia literalmente y yo voy a ir haciendo algunas acotaciones. Então agora nós vamos ler a história literal inteira e eu vou fazendo alguns comentários. Vale, si quieres empezar. Então eu vou já, para evitar ficar lendo e traduzindo, eu já vou ler diretamente em português. Sexo masculino, 21 anos. Antecedentes. O paciente estava instalando cabos elétricos e no momento do acidente trabalhava no topo de um poste de 30 pés de altura, mais ou menos 9,14 metros. Enquanto segurava um cabo condutor, o vento se agitou e atirou sobre ele o cabo terra, descarregando 700 volts através de seu corpo. A mão direita, que segurava o cabo condutor, conforme sempre acontece nos casos de eletrocução, fechou-se espasmodicamente, fazendo com que ele se agarrasse ao cabo sem conseguir soltá-lo. Ao livrar-se do contato com o cabo terra, ele caiu da altura do poste, de quase 10 metros, sobre uma cerca viva, que amortizou sua queda. Foi socorrido em estado de semiconsciência. Tratamento, 24 de outubro, 4 dias depois, visitei o paciente. A mão direita estava inchada, quase 3 vezes o tamanho normal. Apresentava queimaduras graves e profundas na base do polegar,
entre os dedos anelar e mínimo e na parte externa. Havia perdido a sensibilidade e estava, em certa medida, morta, com total ausência de dor. Foram administrados clematis por ingestão, para devolver a vida à mão, e empatins misturada a uma loção para atuar como bálsamo nas feridas. Bien, claro, aquí nos encontramos con una aplicación de clematis heterodoxa, podríamos decir. Aqui encontramos uma utilização de clematis que podemos chamar de heterodoxa. Porque no está hablando del paciente, está hablando de la mano que está como muerta. É porque ele não está falando do paciente, da pessoa, mas sim da mão que estava como morta. Y esta es la primera aplicación histórica local documentada, la aplicación de impatiens en una loción. E esta é a primeira aplicação local documentada, que é a aplicação de empatins na mão. Como Porque así como la mano está dormida, Bach interpreta que cuando deje de estarlo le va a empezar a doler, cosa que ocurre más adelante. Por eso empatiens como bálsamo, como analgésico. É porque Bach entende que a mão está como morta, mas que existe dor, que ela vai começar a doer. Então, como mais à frente também ele vai comprovar isso. E aí ele utiliza empatins como analgésico para a dor. Bien, seguimos. Seguimos. 26. Sí. A mão começou a retornar à vida. A mão começou a retornar à vida, podemos dizer, ao mostrar sensibilidade na parte posterior e doer ao ser mantida pendurada. O inchaço diminuiu. Durante a manhã, o paciente pisou sem querer em um cachorro e o latido dele fez o paciente dar um salto e sentar-se, estremecendo e tremendo de cima a baixo, exatamente igual a quando recebeu a descarga elétrica. O paciente estava aparentemente alegre e dava pouca importância às suas feridas. Administraram-se agrímone, mímulos e rock rose por ingestão. Agrímone para o estado mental alegre, apesar de estar ferido. Mímulos para acalmar o sistema nervoso. E rock rose para prevenir possíveis complicações, tais como hemorragias nas feridas. Por supuesto que el doctor Bach también se fija en la actitud del paciente. Então, aí vemos que o Dr. Bach também prestava atenção à atitude mental do paciente. Entonces, como ve que él está demasiado alegre, seguramente para lo que le está pasando, le prescribe agrímone. Então, como ele percebe que ele estava muito alegre diante de tudo que estava acontecendo com ele, por isso ele prescreveu agrímone. Bueno, mimulus es un uso antiguo que se ha perdido al paso del tiempo. Parece que lo están usando como tranquilizante en este caso. Bom, nesse caso aí vemos um uso muito antigo de mímulos que foi perdido ao longo do tempo. Ele está indicando aí como um tranquilizante. Y Rock Rose Bach lo emplea como hoy emplearíamos el Rescue Remedy. E Rock Rose ele está usando aí como hoje em dia nós utilizaríamos a fórmula emergencial. Porque es un caso de emergencia. Porque é um caso de emergência. Bueno, de hecho, Bach cuando prepara Rock Rose le llama Rescue Remedy, literalmente. De fato, quando Bach prepara Rock Rose, ele chama Rock Rose de Rescue Remedy, ou seja, remédio de resgate, literalmente. Pero cuando preparan la fórmula con las 5 flores, que esto es posterior a la muerte de Bach, mas depois, quando se prepara a fórmula com as 5 flores, que inclusive é uma fórmula posterior à morte de Bach, aunque Nora Wicks diga que lo hizo Bach, es posterior a Bach. Mesmo que Nora Wicks diga que é de Bach, mas ela é posterior à morte de Bach. Entonces quitan el nombre Rescue Remedy de Rock Rose para no dar lugar a confusión. Então, nesse caso, eles retiram o nome, né, de Rescue Remedy de Rock Rose para não causar confusão com a fórmula que estava sendo. Bueno, si esto le interesa a alguien, ya lo hablamos después con muchos más detalles históricos. Se alguém tiver interesse nisso, a gente pode falar depois com mais detalhes históricos sobre essa fórmula. Bien, vamos a seguir adelante. Então, vamos seguir
com o tratamento. 30 de outubro, as feridas, que até o momento haviam apresentado muito pouca reação saudável, agravaram-se um pouco, especialmente a da base do polegar, sendo preciso fazer curativos 2 vezes ao dia. 2 dos dedos tremiam e moviam-se involuntariamente. O paciente não havia voltado a ser ele mesmo desde o choque elétrico. Ainda carecia de sensibilidade no polegar, mas a mão já havia voltado quase ao seu tamanho normal. Administraram-se esclerantos, clematis e gentian por ingestão. Esclerantos para a instabilidade dos dedos, clematis para voltar à sua personalidade normal e gentian para uma leve depressão. Me parece que te dejaste octubre 28. Outubro 28. Que Sim. dice, Eu sí, saltei outubro 28, desculpe. 28 de outubro, a mão estava muito menos inchada, mas doía ao ser coberta pelo curativo. Pela primeira vez, as queimaduras sangraram ligeiramente. Acrescentou-se empatins, a loção de calêndula utilizada no curativo. Empatins e agrímone foram administrados por ingestão. Empatins para dor e agrímone como antes para o estado mental. Desculpe. Bueno, ahora ya aparece aquí vinculado impatiens al dolor, cosa que después pervivirá a lo largo de toda la historia floral. Bom, então aqui a gente já vê empates associado à dor, né, o tratamento da dor, como isso vai seguir ao longo de toda a história floral. Ellos ya se valen de un vehículo preelaborado, que es la loción de caléndula. E aí ele se utiliza de um veículo, né, já pré-preparado, que seria a loção de calêndula. A la que añaden el impatiens. E aí a esta loção é que ele agrega empatins. Bueno, esto es exactamente lo que hacemos hoy en día, usar cualquier vehículo para añadir las flores. Isso é o que a gente faz hoje em dia, utilizar qualquer veículo para agregar as flores e utilizar. La caléndula es antiinflamatoria, regeneradora, todo esto también. A calêndula ela é anti-inflamatória e também regeneradora, uma boa base. Bueno, la buena noticia es que en aplicación local las flores se pueden combinar con cualquier cosa, incluso si hay principios activos alopáticos. A boa notícia é que os florais podem ser combinados com qualquer tipo de veículo, inclusive aqueles que têm um princípio ativo. Yo lo llevo haciendo desde 1995. É o que eu venho fazendo desde 1995. Bien, entonces vamos ahora a la siguiente, octubre 30. ¿Prefieres que lo lea outra vez? Ou... Sí, mejor porque sí. 30 de outubro, as feridas, que até o momento haviam apresentado pouca reação saudável, agravaram-se um pouco, especialmente a da base do polegar, sendo preciso fazer curativos 2 vezes ao dia. 2 dos dedos tremiam e moviam-se involuntariamente. O paciente não havia voltado a ser ele mesmo desde o choque elétrico. Ainda carecia de sensibilidade no polegar, mas a mão já havia voltado quase ao seu tamanho normal. Administraram-se esclerantos, clematis e gentian por ingestão. Esclerantos para a instabilidade dos dedos, clematis para voltar à sua personalidade normal e gentian para a leve depressão. Sí, aquí es interesante porque esclerantus, no porque él esté indeciso entre 2 cosas, sino por la inestabilidad de los dedos, por el temblor. Aqui esclerantus não é o caso dele estar indeciso entre 2 coisas, mas é pela tremura nos dedos, né? Pela instabilidade que gerava tremor. Otro uso heterodoxo de las flores. Que é um outro uso heterodoxo das flores. Y aquí clematis también para volverlo a su personalidad normal. E clematis também para que ele voltasse à sua personalidade normal. Claro, como una flor de toma de tierra, es interesante esta aplicación. É como um floral de aterramento, né? É interessante essa utilização. Bueno, gentian para la depresión, en un primer momento aparece la palabra depresión en gentian. Gentian para depressão, né? Em um primeiro momento realmente aparecia a palavra depressão associada a gentian. Pero Bach no lo usa en el contexto del síndrome depresivo. Mas Bach não usava no contexto da síndrome depressiva. Sino más bien como desánimo.
Na verdade, era mais como um desânimo, no sentido de desânimo. Por eso el término depresión solo aparece en las primeras ediciones, después el propio Bach lo sustituye por discouraged. Por isso o termo depressão aparece apenas nas primeiras edições. Depois, o próprio Bach substitui por descorajamento, discourage. Que es para lo que sirve, para un desánimo con un activador causal. Que é exatamente para o que ela serve, como um encorajador para uma situação causal. O sea que el concepto de depresión tendríamos que eliminarlo de la descripción de alguna flor. Então, o conceito de depressão nós teríamos que eliminar do conceito de algumas flores. Porque en la penúltima flor del sistema, que es el mustard, Porque a penúltima flor do sistema, que é o mustard, ya no aparece el término depresión en ningún sentido. e nesse caso já não aparece o termo depressão em nenhum sentido. Aparece la palabra gloom en el sentido de tristeza. Aparece a palavra inglesa gloom, que é um sentido de tristeza, de falta de luz. Ahora, yo creo que fue un error de Chancellor hablar de depresión en Gentian Mustard. Pessoalmente, eu acho que foi um erro de Chancellor falar em depressão para a agência e Mustard. Lo que ha tenido toda una secuela a lo largo de docenas de años. O que gerou uma sequela ao longo dos estudos, ao longo dos anos. Bueno, pero eso podemos hablar más adelante. Isso também, se podemos falar mais para frente. Bien, seguimos. 2 de novembro, está melhorando, mas ainda persiste a insensibilidade do polegar e área circundante. 5 de novembro, há certo tremor na mão quando o paciente tenta abrir e fechar os dedos. Administraram-se clematis, gência e esclerantos por ingestão. Clematis para devolver a vida à mão, esclerantos para o tremor e gência para a leve depressão que persistia. Bien, esto ya no añade nada nuevo a lo que teníamos. Bom, isso aqui já não agrega nada de novo ao que já havíamos falado. 11 de novembro, o paciente evolui bem, exceto por uma hipertonia nos dedos, especialmente no polegar, que está bastante rígido. Administrou-se Vervain por ingestão, acrescentando-se também a loção, a fim de combater a hipertonia. Claro, aquí no dice que él sea una persona entusiasta, un elemento rebelde y antisocial. Aqui não está dizendo que ele seja uma pessoa super entusiasta ou que seja uma criatura rebelde no comportamento. Sino que le añaden aplicación local para la rigidez, que es una rigidez de tipo inflamatorio. Na verdade, foi acrescentado para a rigidez, que na verdade é uma rigidez inflamatória. Esta es la segunda aplicación local histórica. Então, essa é a segunda aplicação local histórica. Bueno, hasta donde yo conozco, ¿no? Igual hay todavía documentos de los que no conocemos. Pelo menos até onde eu sei, porque provavelmente existem documentos e que nós ainda não tivemos acesso. Hubieron dos grandes hogueras donde el propio Bach quemó documentos. Houve também, inclusive, o próprio Bach que queimou muitos documentos. En 1930 y en 1935. Isso foi em 1930 e 1935 que ele queimou. Nora Wicks rescató lo que pudo. Nora Wicks aí resgatou o que ela conseguiu. ¿Qué daríamos hoy por tener los documentos quemados? ¿No? Bom, ficaríamos felizes de encontrar esses documentos queimados, né? Bien. Seguimos en noviembre 17. 17 de novembro, a mão está muito melhor. Pode escrever um pouco e as feridas praticamente cicatrizaram, exceto a maior, do polegar, onde o tecido queimou até a fáscia. Administrou-se Vervain para a hipertonia remanescente e aplicou-se empatins no curativo para o caso de dor nas terminações nervosas expostas. 18 de novembro, quando o paciente chegou para o curativo, não só podia mexer livremente o polegar, como disse sentir-se maravilhosamente bem. Estava de forma incomum capaz de caminhar uns 16 quilômetros. A partir desse dia, começou a melhorar rapidamente.
A ferida maior cicatrizou sem mais nenhuma supuração e a pele nova se formou naturalmente. Era evidente que não seria necessário nenhum tipo de enxerto e que não ficaria nenhuma sequela na mão. As cicatrizes resultantes eram poucas e somente na base do polegar, onde a queimadura foi de 4º grau. Claro, entonces como conclusión podemos decir que en este seguimiento se ven aplicaciones que no se corresponden con los criterios de personalidad. Então, nós vemos aqui nessa passagem que existem aplicações dos florais que não correspondem com condições comportamentais, emocionais. Sino por una traducción de los signos y los síntomas a flores concretas. Na verdade, é uma tradução dos sinais e sintomas do paciente a uma linguagem floral. Y esto no es un hecho aislado, porque después a lo largo de la historia se repetirán más casos donde hay este tipo de aplicación. E esse não é um caso isolado, porque depois, ao longo da história, vão se repetir casos onde se utiliza dessa forma. Por otra parte, aparecen dos aplicaciones locales. Por outro lado, também aparecem 2 aplicações locais. Bueno, hay gente que cree que las flores de Bach no sirven para lo físico. Tem muita gente que acredita que as flores de Bach não servem para o físico, o tratamento físico. Pero están totalmente equivocados. Mas estão totalmente equivocados. Porque yo lo primero que pensé, si el Rescue Remedy va tan bien y es tan fantástico para quemaduras, golpes, torceduras, Porque eu penso também que a fórmula emergencial Bach utilizava e é realmente fantástico para queimaduras e para situações de emergência. y está compuesto por Rescue Remedy Crabapple. Está composto pela a fórmula mais Crabapple. Y uno puede decir, ah, y las otras flores no sirven para nada en aplicación local. Então, aí, se considerarmos isso, vamos pensar, então, as outras essências não servem para nada em aplicação local? Sería totalmente ilógico, ¿no? Isso seria totalmente ilógico, não é? Bueno, yo puedo decir que salvo 4 o 5 flores que no conozco el uso local, todas las otras sirven y está muy, muy claro y experimentado. Eu posso dizer que, exceto umas 3 flores, que ainda não conheço bem nesse caso, mas todas as outras servem para a aplicação local, trabalho muito bem com isso. Bien, entonces, vamos a centrarnos ahora un poco en lo que dice Bach. Então, vamos nos concentrar um pouco no que disse Bach. Entre esa observación de la mano está como muerta y clematis, tiene que haber un término que conecte los 2 hechos, digamos, o los 2 términos. Entre a descrição que ele faz da mão e a essência que ele oferece, tem que haver um termo que conecte as 2 ideias. En este caso es desconexión. Nesse caso, seria desconexão. O sea, la mano está como desconectada. A mão está como desconectada. Entre los dedos tiemblan y esclerantus, el propio Bach ya aporta el término, dice esclerantus para la inestabilidad de los dedos. Então, entre a descrição do tremor dos dedos e o uso de esclerantus, o próprio Bach já traz o termo que seria a instabilidade. Quiere decir que el código de información que emite clematis tiene que ver con la reconexión. Então, eu quero dizer que o código que emite clematis, o código de ressonância, tem a ver com a reconexão. Podemos llamarle patrón vibracional, código de información, a mí me gusta mucho. Podemos chamar de energia vibracional ou código de informação, que é um termo que eu gosto muito. Y el código de información de esclerantus tiene que ver con la estabilidad. O código de informação de esclerantus tem a ver com a estabilidade. Y esa estabilidad puede ser de una mano, de una persona o de un vegetal de la huerta. E a estabilidade pode ser tanto a mão de uma pessoa, como pode ser um elemento de uma horta, um vegetal de uma horta.
Bien, a partir de este caso, a mí solo me quedaron dos alternativas. Bom, a partir desse caso, o que ficou para mim foram somente duas alternativas, duas possibilidades. O, o seguir viendo las flores desde una micro perspectiva, Seria seguir vendo as flores a partir de uma micro perspectiva, o ver las flores desde una macro perspectiva. ou vê-las a partir de uma macro perspectiva. Porque una cosa es la descripción de Bach y autores posteriores, y otra es el campo de actuación de la flor. É porque uma coisa é a descrição que fazia Bach, e outra coisa, Baia e talvez outros autores, e outra coisa é o verdadeiro campo de atuação de cada essência. Igual hoy solo conocemos un 50% menos de lo que cada flor puede aportar. E creio que até hoje nós conhecemos apenas uns 50% do que cada flor pode trazer, né? Pode proporcionar. Bueno, a veces pienso que un 30%, esto depende del día que me levante. Bom, às vezes penso que não é 50%, é 30%, depende do dia, do ânimo que me levante. Claro, y la prueba son todos los aportes, todas las líneas paralelas que van sacando información. E aí são todos os conhecimentos, todas as linhas paralelas, tudo que vai trazendo mais informação. Bueno, eso tenía que ver con la macro perspectiva. Isso tem a ver com a macro perspectiva. Bueno, entonces yo todo esto ya vi que realmente se podía utilizar esta, pero había que sistematizar la herramienta. Então aí eu vi que era necessário sistematizar uma ferramenta para trabalhar com isso. Porque aunque pudiéramos ver el efecto, Porque mesmo que pudéssemos ver o efeito, necesitamos una base teórica para poder entender. mesmo vendo o efeito, nós necessitamos de uma base teórica para poder entender. Por eso a mí se me ocurrió llamarle patrón transpersonal a todo esto. E por isso eu tive a ideia de chamar padrão transpessoal a tudo isso. Es una clave de lectura, nada más. É simplesmente uma chave de leitura, nada mais. Es un modelo descriptivo, no interpretativo. É um modelo descritivo e não interpretativo. Ahora estoy trabajando con un profesor que conocí en Francia, Eu estive trabalhando com um professor que conheci na França, el profesor Dransart se llama. o professor Dransart é o nome dele. Sí, que él tiene bastantes libros publicados y, claro, y él trabaja en un modelo simbólico que utiliza la metáfora. E ele trabalha com um modelo que é mais simbólico, né, que utiliza a metáfora. Es súper interesante porque él ahora está como empezando a integrar el modelo transpersonal. É muito interessante porque a obra está começando a integrar o modelo transpessoal. Claro, y yo estoy enterándome de todo el trabajo apasionante que ha hecho. Eu estou ainda me inteirando de todo o trabalho apaixonante que ele tem feito. Claro, porque antes de la cristalización en algo físico, seguramente hay unos datos metafóricos que podríamos interpretar y que nos van a hablar del sentido que tiene la manifestación. Porque antes da cristalização do problema, existem outros elementos que nós poderíamos interpretar para poder entender os sinais. Bien, entonces vamos a las primeras definiciones. Vamos às primeiras definições. ¿Quieres leer esto, por favor? Um padrão é um modelo, um ponto de referência estruturado, identificável e estável. É também uma sequência, uma forma pré-determinada. Por suerte, estaba comentando con Janaina que existe la palabra patrón en portugués, porque en Italia y Francia hemos tenido verdaderos problemas.
Eles que nós comentávamos que, felizmente, em português existe a palavra padrão, que seria patron em espanhol ou pattern em inglês, e ele teve problemas na tradução para o italiano e para o francês, porque os dois idiomas não têm exatamente essa palavra. Então, ele ficou feliz de saber que em português existiria exatamente a mesma palavra do espanhol e do inglês. Fue una buena noticia para mí esto. Uhum. Seguimos? Sí. Então, transpessoal significa literalmente para além do pessoal ou da personalidade. Bueno, entonces, uno de los dos modelos a los que me acogí es el modelo de la analogía. Dos dois modelos que ele teve em mente foi a analogia, utilizar a analogia como um princípio básico, que rege o funcionamento da natureza, e os diversos padrões e arquétipos que definem a natureza se expressam de forma analógica em todos os planos existentes. Então, aí, assim como é acima, é abaixo. Sí, y también así como es afuera, es adentro. E da mesma forma, do mesmo jeito que é dentro, é fora. O sea que la naturaleza se rige por patrones geométricos de forma. Ou seja, a natureza é regida por padrões de forma, padrões harmônicos de forma. Sí, entonces las mismas formas que se ven con un microscopio se pueden ver con un telescopio. Então, da mesma forma, as mesmas formas que podem ser vistas através do microscópio, também se pode ver através do telescópio. Estos son círculos que salen en las cosechas espontáneamente. Esses são círculos que foram vistos nas lavouras, que apareceram de forma espontânea. Claro, dicen, no, estos son los agricultores que como son medio subnormales por la noche se aburren y hacen todo esto con los tractores. Existe Dicen gente algunos. que são os próprios agricultores, que são um pouco maluquinhos, e aí durante a noite não tem o que fazer e desenham essas coisas na lavoura. Bueno, yo si tengo 8 años o 6, igual me lo creería. Se eu tivesse 6 ou 8 anos, eu também acreditaria nessa história. Más círculos de los cereales. Aí são alguns círculos em lavouras de cereais. Esto es como pensamientos de la tierra. São como pensamentos da terra. Nosotros los hemos como reproducido directamente del inconsciente en el arte. Nós podemos ver isso como reproduzido através do inconsciente na arte. Reproduções do inconsciente na arte. Fijaros la similitud entre un árbol y una neurona. E aí a semelhança entre uma árvore e um neurônio. O el árbol respiratorio. Ou a árvore respiratória, os pulmões. O la similitud entre la nuez y el cerebro. Ou a semelhança entre uma noz e o cérebro. O esto que parece una pata de elefante. Ou esta árvore que parece uma pata de elefante. O esto que parece... Ou esse cogumelo que parece algo que está bem claro aí na imagem. Bien, entonces podemos pensar que existe una energía indivisa, una energía primordial, universal. Então nós podemos acreditar que exista uma energia que não é divisível, uma energia primordial. A la que Bach llama amor, llama Dios también. E a essa energia Bach chama amor, ou chama de Deus também. La energía para que se manifieste tiene que polarizarse. Então a energia, para que ela exista, ela precisa polarizar-se. Y este es uno de los símbolos más antiguos de ese Big Bang, de esa polarización de la energía. E esse é um dos elementos mais antigos da polarização dessa energia. Y después todas las formas provendrán de esta partición inicial. E depois disso, todas as formas, elas derivarão dessa energia inicial, essa polarização inicial. Claro, a esas formas primitivas, ideales, se podrían llamar arquetipos también, tranquilamente.
A essas formas primitivas se poderia chamar tranquilamente de arquétipos. Y ahí es donde yo incluyo el concepto del patrón transpersonal. E é exatamente aí onde eu incluo o conceito do padrão transpessoal. Bien, ¿quieres leer esto, por favor? Os mesmos padrões vibracionais da mente que criaram os padrões do nosso pensamento e da nossa imaginação também criaram os padrões do mundo físico. Também criam os padrões do mundo físico. Para Platão, muito influenciado pelo pitagorismo, as formas do mundo da experiência sensorial eram reflexos imperfeitos das formas ou das ideias arquetípicas e transcendentes. E Aristóteles também acreditava na existência eterna das formas específicas. Claro, que tendrían que ver con esa imagen que he presentado antes. Isso tem a ver com a imagem que eu apresentei antes. Ay, perdón, porque ahora resulta que me estoy quedando sin batería y yo creía que estaba enchufado. Perdón un momento. Aí ele pediu um minuto porque agora ele se deu conta que o computador está ficando sem bateria e ele vai precisar conectar. Listo. E aqui temos o Dr. Hermano Paulelli, né, que afirma que este mundo das ideias está além do mundo físico. Trata-se de fato de uma dimensão metafísica nomeada de diversas maneiras. E cada um dessas personalidades nomeou a seu modo. Pelo filósofo Karl Popper, chama de mundo 3, cientista e filósofo Erwin Laszlo, campo A, filósofo quântico David Bohm, potencial quântico. Jung chamava de inconsciente coletivo. A filosofia hinduísta, a caixa. E o Dr. Paulelli chama de campo unificado de informação. Sí, a mí me gusta este último término especialmente. Eu gosto especialmente desse último termo do Dr. Paulelli, campo unificado de informação. Para Rupert Sheldrake, as formas da natureza são precipitações orgânicas de padrões modelares, arquétipos no sentido mais amplo, existentes em uma realidade que pertence a outra dimensão, a qual ele chamou de campo morfogenético. A mente e a natureza, para Henry Reid, é unificada, é una. Claro, ahora viene la parte más interesante, porque esto también, de aquí podemos explicar cómo actúan las esencias florales. E agora vem a parte mais importante, porque a partir daqui nós podemos explicar como funcionam as essências florais. Então, os padrões arquétipos de energia, eles que existem, alguns exemplos são estabilidade, reconexão, controle ou ordem, moderação, reparação, regeneração, adaptação e limpeza. Claro, estos son patrones de sanación de un orden superior. Esses são padrões de cura de uma ordem superior. Claro, si estamos pensando en estabilización, estamos pensando en esclerantus, reconexión en clematis y así sucesivamente. Se estamos pensando em estabilidade, pensamos em esclerantus. Se estamos pensando em reconexão, pensamos em clematis e assim por diante. As essências florais de Bach são catalisadoras, canalizadoras ou ressoadoras desses princípios arquetípicos de cura e equilíbrio. Então, por exemplo, esclerantus é uma recondutora do padrão da estabilidade, clematis da reconexão, cherry plum da ordem ou do controle e assim sucessivamente. Ele considera o Dr. Bach foi um grande combinador de padrões. E aí, combinador por justaposição. Não sei se queres decir algo de eso, de la justaposición o no. Claro, él se dio, no, porque esto está explicado aquí abajo. Ok. Se deu conta de que determinados florais que denominou como de ordem superior equivaleriam exatamente a padrões mentais e emocionais humanos, que vibrariam da mesma forma.
Por eso Bach dice, claro, él elige flores de un orden superior. E por isso ele dizia que eram florais de uma ordem superior. Claro, y él es muy meticuloso en esto. E ele é muito meticuloso nisso. Por ejemplo, Bach prepara cerato cultivado de un jardín de una amiga. Por exemplo, o cerato ele preparou cultivado no jardim de uma amiga. Y cuando intenta sustituir cerato por una flor autóctona, no lo consigue. E quando ele tentou substituir cerato por uma flor autóctona, que seria uma flor original, né, mais silvestre, ele não conseguiu. Porque no resuena con uno de esos principios arquetípicos que él intuye o conoce. Ele não encontrou nenhuma que ressoasse da mesma forma com esses padrões energéticos que ele estava buscando. Eso es muy interesante porque quiere decir que quizás en un símil informático se puede entender mejor esto. É interessante, talvez se a gente fizer uma analogia com a informática, é possível entender um pouco melhor isso. Claro, porque es como nosotros tenemos esos programas de sanación incorporados en nuestro programa. É como se nós tivéssemos esses programas de cura já incorporados no nosso programa. Porque el cuerpo tiende espontáneamente a la sanación. Porque o corpo tende à cura espontânea. Pero esos programas de sanación que tenemos pueden estar averiados, pueden haber quedado inutilizados, bloqueados. O que acontece é que esses programas espontâneos de cura, eles podem estar bloqueados, eles podem ter sofrido algum dano, podem estar danificados. Entonces, la flor es como un password, es un intermediario. Então, as flores, como uma senha, seria um intermediário para essa correção. Que conecta vía Wi-Fi, podríamos decir, con esos patrones de sanación arquetípicos que están en otra dimensión. Então, aí nós poderíamos imaginar que essa senha se conectaria como se conecta uma rede de Wi-Fi com esses padrões que estão na natureza. Claro, y entonces nosotros bajamos esa información. Então, a flor aí funcionando como uma senha, ela permite que nós possamos baixar essa informação, fazer o download dessa informação para o corpo. Y entonces que ese patrón, digamos, ese patrón perfecto, ¿no? Que de sanación que está en orden, resuene con nuestro modelo, nuestro patrón, que está bloqueado, obstruido o desactualizado. Então, o que acontece é que essa senha permite que nós nos conectemos com esse padrão perfeito, esse padrão de perfeição que está na natureza, conecte com ele e aí possa fazer a correção daquilo que está bloqueado ou que está estragado no nosso corpo. Bueno, Julian Barnard también ha cogido parte de esta interpretación para explicar cómo actúan las flores. Julian Barnard também acolheu parte dessa ideia, desse conceito, para explicar o funcionamento das flores. Bueno, que no es, en el fondo no es ninguna novedad, porque tiene que ver, ya dijimos, con Sócrates, con Platón y todo esto. Então, isso não é nenhuma novidade, porque isso tem a ver já com a filosofia que vinha lá de Sócrates, de Platão, de tudo isso. Todos esses. Dicen, no hay nada nuevo salvo lo que hemos olvidado, ¿no? Dijo alguien. Não existe nada de novo, exceto aquilo que a gente se esqueceu do que já sabia. Cada flor e, portanto, cada essência floral emite uma vibração terapêutica que pode ser definida majoritariamente por termos muito amplos, que seriam os padrões transpessoais. Claro, por ejemplo, ¿cómo podemos situar lo que Bach dice de Clematis en esta ventanita de aquí? Então, nós podemos entender o que Bach disse de Clematis aí nessa janelinha, né, que seria o Clematis típico, o retrato tipológico de Clematis definido por Bach. Y una persona Clematis es una persona desconectada como mínimo del sentido práctico. Uma pessoa Clematis seria uma pessoa desconectada do sentido prático, né?
Bueno, pero también hay otras formas de uso de clematis, por ejemplo, todos estos supuestos de aquí. Existem também outras formas de uso de clematis, que seriam todas essas que estão aí nas janelas, como desmaio, coma, falta de energia, perda de sensibilidade, né, sequelas de traumatismo, que são formas de desconexão. Aquí aparece la mano del electricista, aquí en esta ventanita. Nesta janela aí corresponderia ao que aconteceu com o eletricista, a perda de sensibilidade em uma área, no caso dele a mão, né? Pero el término desconexión define todos los usos de clematis a todo nivel. Então, o termo desconexão define todo o trabalho de clematis em todos os níveis. Bueno, entonces yo el primer esbozo del patrón transpersonal lo publiqué en un boletín de SEDIVAC, la Sociedad de Flores SEDIVAC de Cataluña, en 1995. Os primeiros resultados dos meus estudos eu publiquei num boletim de SEDIVAC, que é a Sociedade de Estudos Florais da Catalunha, em Barcelona, em 1995. Después publiqué ya una versión amplificada en el 96. Depois uma versão amplificada em 96. Y después hubo distintas ediciones en español, 2003, 2017. E depois tiveram outras edições em espanhol, 2003, 2017. Y después las traducciones al italiano y al francés. E depois as traduções ao italiano e ao francês. Pero claro, ahora aparecerá en octubre la traducción al portugués. E agora vamos ter em breve a edição em português. Bueno, antes de fin de año, ¿no? Antes do fim do ano, sim, sim. Sí, perfecto. Bueno, esto yo las definiciones ya las dijimos, ¿verdad? Sim, as definições nós já falamos sobre ela. O sea que podríamos decir, son usos de las flores que no vienen dados por ninguna característica de la personalidad ni de la persona. Ou seja, significa o uso das flores que não é dado, não é feito por nenhuma das características pessoais da pessoa. Por ejemplo, el Rescue Remedy es una fórmula transpersonal. Por exemplo, a fórmula emergencial, ela é uma fórmula totalmente transpessoal. Porque sirve para un clematis que está en una emergencia o un verben que está en una emergencia. Ou seja, ela serve tanto para um clematis que esteja passando por uma situação de emergência, quanto para um verben que esteja também numa situação de emergência. O para un animal o para una planta. Também serve para um animal ou para uma planta. Claro, porque las flores de por sí son transpersonales, no están hechas para la personalidad. É porque as flores em si mesmas, elas são feitas nesse sentido, não somente para a personalidade. Si volvemos a este esquema, la parte personal, que es esta de aquí, es como si fuera un pequeño archivo, un PDF. Se nós voltamos a esse esquema, o que está definido aí como essa tipologia seria um pequeno arquivo, um pequeno PDF. Que está en un contexto más amplio, en una carpeta más amplia, que es lo que hace la flor a todo nivel. Que é um PDF que faz parte de uma pasta muito maior, que seria a pasta que engloba todos os níveis da pessoa. Claro, y el patrón transpersonal son palabras que intentan definir esa acción de la flor a todo nivel. Então, o padrão transpessoal, ele tenta definir a ação da flor em todos os níveis. Uh-huh. Seguimos con las definiciones. Então, mais algumas definições. O padrão transpessoal é um termo que define a ação da essência em todos os níveis: planta, animal, pessoa, sistema, órgão, função. Designa a essência da essência, representa o arquétipo da flor, define o modelo vibracional genérico em desequilíbrio e engloba todas as aplicações florais pessoais ou não pessoais, mas facilita, sobretudo, as aplicações não pessoais dos florais. Y sobre todo las aplicaciones locales de las flores. E, sobretudo, as aplicações tópicas dos florais.
facilita uma melhor compreensão dos florais a partir da ação arquetípica, na macroperspectiva, amplia consideravelmente o uso das essências ao não limitá-las unicamente ao aspecto pessoal, Claro, ajuda... porque, perdón un momento. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en Elm, ¿no? Elm es un tipo de persona. Por exemplo, nós podemos pensar em Elm, que é uma tipologia, um tipo de pessoa. Sí, no es una tipología de las 12, pero es una tipología psicológica que equivale a una personalidad obsesiva. Não faz parte da tipologia dos 12 curadores de Bach, mas é uma tipologia psicológica, que seria como uma pessoa obsessiva. Es un obsesivo, digamos, moderno, ligero. Seria um obsessivo moderno, mais leve, Individualista. individualista. Assim. Entonces, bien, una persona perfeccionista que se desborda cuando siente que no puede estar a la altura de lo que se espera de ella. Então, é uma pessoa obsessiva que se desborda, ou seja, se derrama, vai transborda, quando ela sente que não está à altura do que se espera dela. Bien, pero si entendemos que lo que trabaja la esencia es el desbordamiento, Se entendemos que o que a essência trata é o desbordamento, e aí a gente pode entender o desbordamento como transbordamento, né? Algo que vai para além das fronteiras, além dos limites. claro, entendemos por qué puede servir para el estrés, por ejemplo. Então, nesse caso, a gente entende por que ela pode servir para o estresse, por exemplo. Para los dolores articulares o dolores de otro tipo también. Para as dores nas articulações ou outros tipos de dores. Para una fórmula para la artrosis. Uma fórmula para artrose seria interessante. Para una fórmula para mejorar la circulación venosa de las piernas, por ejemplo. Também para uma fórmula para melhorar a circulação venosa das pernas. O sea que esto amplifica el espectro de actuación de la flor. Isso amplia o espectro de utilização das flores. Dos florais. Bien, seguimos. Ayuda a traducir. Ajuda a traduzir a informação dos sinais e sintomas físicos a uma linguagem floral e permite um acesso mais racional e simples a inúmeras aplicações tópicas. Serve de nexo entre a terapia floral de Bach e outras disciplinas, como, por exemplo, a medicina tradicional chinesa. Claro, ahora, por ejemplo, mi amigo Pablo Noriega, con el que trabajo habitualmente, que ha escrito un libro muy importante sobre flores de Bach y medicina china. Nesse caso aí tem um amigo, Pablo Noriega, que escreveu um livro muito, muito importante sobre a associação dos florais com a medicina tradicional chinesa. Claro, él le resulta mucho más simple trabajar con chicory, entendiendo que chicory significa congestión, retención y adherencia. Então, nesse caso, é muito mais simples trabalhar com chicory, entendendo que chicory significa congestão, aderência, retenção. Que con una persona manipuladora que cree que da más de lo que recibe. Que, na verdade, é uma pessoa manipuladora que necessita dar, que dá mais do que recebe, ou crê que dá mais do que o que recebe. Claro, porque él puede trabajar desde un archivo más alto, que es el transpersonal, más genérico. Então, nesse caso, ele pode trabalhar com um aspecto mais alto, mais genérico, né, com o padrão transpessoal. Más abstracto, la palabra sería más abstracto. A palavra ideal seria mais abstrato. Seguimos. Representa, de certa forma, uma espécie de sintonia fina do tratamento ao revalorizar a mensagem da forma, melhorando os resultados da terapia. Ajuda a tratar seres que não podem ser entrevistados, como animais e plantas. E nos últimos anos também serviu de modelo para validar cientificamente os efeitos dos florais de Bach. E para isso pode ver alguns casos em gcbach.com ou cedbach.org, que traz alguns casos. Sí, salió publicado en una revista científica, fue el efecto de las flores en el túnel carpiano, utilizando mi fórmula del túnel carpiano.
Então, esse é um artigo que saiu numa revista científica que trata dos efeitos, né, do uso tópico dos florais para tratamento de túnel de carpo, e em base a uma fórmula que ele criou para o tratamento de túnel de carpo. Sí, es un trabajo que hicieron en Cuba. Foi um trabalho feito em Cuba. Bueno, pero hoy en día las revistas científicas, mi opinión es que ya se han convertido en un merchandising, digamos, ¿no? E a minha opinião é que hoje em dia as revistas científicas já se converteram um pouco em algo de marketing, de merchandising. Sí, en reportajes publicitarios más bien. Pero bueno, ese estudio era de verdad en su época. Esse estudo foi bem verdadeiro em sua época. Bien, pero ¿cuáles son las prevenciones del uso del patrón transpersonal? E agora vamos falar um pouco sobre os cuidados, as prevenções no tratamento transpessoal. O padrão transpessoal é sempre um complemento ao tratamento terapêutico convencional, que obviamente deve ser personalizado. Ele não é uma alternativa alopática. Claro, porque, por ejemplo, una alumna me decía, ¿es posible que las flores primero hagan efecto y después el cuerpo se acostumbre y dejen de hacer efecto? Em um momento, uma aluna me perguntou se é possível que as flores tenham efeito, surtam efeito no primeiro momento e que depois elas deixem de fazer efeito. Le dije, mejor dime en qué estás pensando, en qué caso estás pensando. Então, eu pedi a ela que me explicasse melhor em que exatamente estava pensando, em que caso ela estava pensando. Y dice, bueno, yo leí en tu libro que Cherry Plum iba bien para los niños que se orinaban en la cama, y le di al mío y se dejó de orinar en la cama, pero al mes, o a los 2 meses, volvió a orinarse. Eu li no seu livro que Cherry Plum era bom para as crianças que fazem xixi na cama, e eu dei ao meu filho para fazer xixi na cama, e ele parou de fazer xixi. Mas depois de 1 mês ou 2, ele voltou a fazer xixi na cama. Dije, pero ¿qué otras flores le diste? Então eu perguntei a Dice, ela que outras flores ela tinha dado a ele, além de Cherry dice, Plum. no, solo Cherry Plum. E ela disse que não, que tinha dado somente Cherry Plum. Le digo, no, 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 pero esto es la forma, no es el fondo de la cuestión. Então ele disse que, na verdade, isso é a forma e não é o mais profundo, não é a essência, o conteúdo da questão. Es el complemento del tratamiento personalizado del niño. Então, o padrão transpessoal seria o complemento do tratamento personalizado para essa criança. Claro, Cherry Plum tiene que ver con el descontrol, que es lo que el niño manifiesta con el descontrol del esfínter de la vejiga. Então, Cherry Plum trabalha a questão do descontrole, que é exatamente o que ele manifesta, né, o descontrole do esfíncter que faz fazer xixi. Pero eso no es el tratamiento de fondo, es la forma, el complemento del tratamiento de fondo. Mas esse não é o tratamento mais profundo, isso é só a forma de como tratar uma questão que é mais profunda. É só o sintoma. Cada niño que se orina en la cama necesitará sus flores personales, obviamente. Cada criança que faz xixi na cama vai precisar das suas essências pessoais, né, de personalidade, que motivam. Y esta es un uso transpersonal añadido. Então, esse é o uso transpessoal agregado ao uso pessoal. Yo por eso no he hecho ningún libro con un repertorio de signos y síntomas. E por isso que eu nunca fiz um livro com um repertório de sinais e sintomas, né, com um protocolo de sinais e sintomas. Porque yo sé que nadie lee los libros por orden. Porque eu sei que ninguém lê os livros em ordem. Yo el primero, si es un manual, abro en cualquier parte, leo cualquier parte. Eu sou o primeiro eu pego o manual e leio em qualquer parte, em qualquer ordem. Porque nadie lee las advertencias ni las instrucciones de nada en general. E que geralmente nós não lemos as advertências de nada, né? As precauções. Sí, bueno, la gente muy obsesiva sí que lo lee todo. Exceto os obsessivos, que esses sim leem cada coisa, cada página. Bueno, y son los que sacan más provecho de todo. Tiram mais proveito de tudo. A mí me pasa, me compro cualquier cosa y no leo nada y lo empiezo a usar y después tengo que volver como un conejo a la parte inicial para enterarme bien de qué va.
Então, isso acontece comigo. Eu compro um equipamento, não leio o manual, começo a usar e depois tenho que voltar ao manual para poder saber como usá-lo corretamente. Sí, bueno. Pero bueno, yo me di cuenta que en las terapias naturales había gente incluso más alopática que en la propia alopatía. Eu já encontrei dentro das terapias naturais pessoas com raciocínio mais alopático que dentro da própria alopatia. Y yo me pregunto, ¿y por qué no estudian medicina alopática y se dedican a eso, no? E aí eu lhes pergunto por que não estudam, então, medicina alopática e se dedicam a isso, em vez de Pero alopatizar. bueno, yo otra cosa que advertir esto no puedo hacer mucho más. E eu, o único que posso fazer é advertir sobre isso, não posso fazer muito mais. Bueno, esto lo vamos a saltar. Bueno, entonces, efectivamente, las flores pueden usarse como complemento del tratamiento de fondo de forma local, tópica. Então, as flores podem ser usadas de forma tópica como complemento do tratamento convencional. Hay vehículos de más grasos a menos grasos. Aí nós temos um esquema dos veículos, dos mais gordurosos aos menos gordurosos. Bueno, eso tiene que ver en el tipo de zona que se aplique. Isso tem a ver com a área na qual ele vai ser aplicado. Por ejemplo, un chico que tiene acné juvenil, Por exemplo, um adolescente que tenha acne juvenil, lo más correcto, como tiene la piel grasa, lo más correcto sería aplicar un hidrolato. como no caso dele, ele já tem a pele oleosa, o mais correto seria aplicar um hidrolato. El hidrolato es el agua, el líquido que queda de la preparación de los aceites esenciales. O hidrolato ele é a água que resta da preparação dos óleos essenciais. Podría ser un hidrolato de camomila o un hidrolato de lavanda, por ejemplo. Poderia ser hidrolato de camomila ou lavanda, por exemplo. Para alguien que tiene una lesión seca, como la psoriasis, podemos usar una crema, un aceite, tranquilamente. Já no caso de psoríasis, que já tem um ressecamento, se poderia usar um creme ou um óleo, por exemplo, óleo vegetal. Sí. Bien. Después yo lo que hice fue crear unas tablas para la aplicación local que tenían estrellas. Então, para sistematizar isso, ele criou algumas tabelas que teriam a aplicação e aí ele foi colocando as estrelinhas para o quanto é recomendado. Bueno, entonces las tablas eran temáticas, por ejemplo, inflamación aguda, inflamación crónica, etcétera, etcétera. São tabelas, né, que vão sistematizando aí por temas. Inflamação aguda, inflamação crônica. Hay docenas de tablas que voy reformando cada año. E aí as tabelas ele vai renovando a cada ano à medida que encontra novos resultados. Según el feedback de la gente que usa aplicaciones locales. Isso muito em base ao feedback que ele recebe das pessoas que utilizam as aplicações tópicas. Claro, cada flor tiene sus patrones transpersonales, sus palabras. Cada flor tem seus padrões transpessoais, suas palavras-chave para definir. Sí, que también sirven para entender la personalidad, por supuesto. E também isso serve para entender um pouco da personalidade, é claro. Bien. Bueno, hay docenas de tablas. Entonces, Ricardo, quizás comentarles um pouco Sí. Que no livro as tabelas estão, todas essas tabelas aparecem no livro, né? Obviamente em português, Claro. e é possível de entender que se o problema seria aqui debilidade, por exemplo, as mais indicadas, óleo e clematis, são as que têm mais estrelas, e quais seriam os casos específicos. Por exemplo, aqui, quando uma recuperação de fisioterapia, sequela de fraturas, então seriam esses casos mais em cima, em caso de infecção, ou desobstrução, a indicada seria a única indicada nesse caso, Crab Apple, e aí na parte em amarelo vem exemplos, né, de desequilíbrios com os quais poderiam ser tratados. Então esse esquema de tabelas vem todo para facilitar essa aplicação no dia a dia. Claro, claro. Bien.
Pero ahora vamos a, por ejemplo, se pueden preparar fórmulas para la artrosis. Aqui é o que ele sugere, né, no livro, né, a fórmula para artrose, por exemplo. Porque Então, Willow tiene que ver con la cronicidad, con la irritación crónica. o Willow ele tem a ver com a cronicidade, né, com a irritação crônica. Él tiene que ver con el desbordamiento de la articulación gastada cuando se utiliza. Elmi tem a ver com desbordamento, que aí no caso da artrose existe uma deformação, né, para fora, como se estivesse saindo das bordas daquela articulação. Hornbeam con la parte debilitada. Hornbeam com a parte debilitada, Que es la articulación gastada. a articulação gasta. Y Staros Bettelheim con los microtraumas que sufre la articulación cuyo cartílago articular está degenerado. Então, aí no caso Staroff Bettner, ele trabalha os microtraumas que a articulação sofre, né, porque ela vai sofrendo aí microtraumas e isso vai piorando. Então, ele vai tratando essa resistência a esse microtrauma. Este es el discernimiento utilizando las tablas y los términos. E aí constrói essa fórmula discernindo através das tabelas, né, da informação que está lá nas tabelas, juntando essas informações é possível criar uma fórmula. Bien, hay una fórmula para la psoriasis, ahora no vamos a detallar porque esto es un poco complejo. Aí nós temos uma fórmula para psoríase, por exemplo, utilizando o mesmo raciocínio, que não vamos detalhar agora, que seria mais complexo, mas é para que se veja como se utiliza o raciocínio da ideia. Para la celulitis también. Para a celulite Bueno, também. hay al menos 20 fórmulas que salen en el libro y enseñamos en el curso que tienen que ver con las cosas más frecuentes. Então, no livro ele traz, né, 20 fórmulas que são as mais frequentes, as mais comuns, usuais, que foram construídas, tanto de aplicación local, pero también hay otras 20 de tono oral, ¿no? Para complemento. Sí. Una vez se comprende el concepto, ya cada uno puede traducir, ¿no? Traducir los signos y síntomas a las flores. Então, ele traz essas fórmulas exemplificativas, né, essas 20 fórmulas para aplicação tópica, e o importante é que, uma vez que se entenda o raciocínio, é possível que cada um esteja apto a criar as próprias fórmulas. Bueno, entonces en noviembre daremos una capacitación para 30 personas que da mi escuela, bueno, doy yo, con la traducción de Janaina. Então, aí em novembro, a escola dele, o Instituto Antemo de Barcelona, vai oferecer um curso sobre o padrão transpessoal e vai ser todo traduzido ao português, né, por mim, Janaína, e seria um máximo de 30 alunos. Sí, porque no sabemos cuándo de noviembre, pero en un fin de semana se puede transmitir y practicar todo esto. Não se sabe ainda exatamente quando de novembro, mas um fim de semana de novembro, que é um fim de semana inteiro, é possível se trabalhar com mais profundidade e passar esse conceito. Sí, yo todavía, como no sé la fecha, no lo he puesto en mi web. E aí, como ele não definiu ainda a data, por isso ele não colocou na página, mas aí tem os contatos, quem se interessar. Pero cuando lo sepamos, ya será Janaina la que conteste e informe en portugués, claro. Então, uma vez que isso esteja definido, as informações podem ir diretamente em português através do contato aí, Janaína. Bueno, y ahora sí que abrimos todo el turno de, como no, de las preguntas que han ido apareciendo. E agora está aí aberto para as perguntas para quem quiser. Quien ha tenido el valor de seguir hasta el final, ahora ya puede Para os que preguntar. tiveram a paciência de seguir até o final. Bueno, entonces te las voy a Sí, cómo no, sí. ¿Podríamos usar este lenguaje para ayudar en situaciones de enfermedades neurológicas como el Parkinson, por ejemplo, síntomas como temblor y rigidez que el Parkinson presenta? Es una pregunta Sí. Sí, todo, absolutamente todo se puede traducir. Hay una flor neurológica que es el escleranthus, que es súper importante.
por Sí, ejemplo, es ¿no? posible tratar y, por ejemplo, escleranthus es una esencia muy importante en eso, pero todos los síntomas se puede traducir al lenguaje floral. Sí, 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 y los signos es lo objetivo, lo que vemos, y los síntomas es lo subjetivo que nos transmite el paciente. A tradução se faz dos sinais e dos sintomas, então os sinais é aquilo que nós vemos, aquilo que está objetivo, visto pelo terapeuta, e os sintomas é mais subjetivo, que é aquilo que transmite o paciente. Pero claro, después está esto aplicado a... Claro, pues la pregunta sería, ¿y de una fórmula de 8 flores, por ejemplo, cuántas se pueden poner por patrón transpersonal? E aí uma pergunta interessante é, por exemplo, de uma fórmula de 8 essências, quantas transpessoais se poderia colocar? Yo diría un 25%, 2 o a lo máximo 3. Eu diria que nesse caso 25%. Então, que daria duas ou três essências transpessoais em cada fórmula. Pero claro, en la aplicación local todo es transpersonal. Agora, para a aplicação local, no caso dos cremes e tal, a aplicação tópica seria todas as essências transpessoais. Porque se entiende que las personales ya las está tomando una por su cuenta. É porque aí o que se entende é que, como é um tratamento complementar, as essências da personalidade a pessoa já está tomando por via oral. Então, na via tópica, se poderia colocar todas transpessoais. Claro. Una Bien, otra ¿qué pregunta. más? No. El doctor Ba habló de los florales para el dolor, enfatizando impatiens. Sí. Partiendo del estudio que hizo él, de lo que él llama patrón transpersonales, ¿cuáles las esencias él más utiliza para los casos de dolor? Tanto el dolor más agudo como el más crónico. Sí, en realidad sí, Impatiens es es la primera flor del sistema y tiene un carácter antiinflamatorio muy importante. Impatiens sería la primera esencia del sistema porque tiene un carácter antiinflamatorio bastante importante. Claro, entonces parte del efecto analgésico del Impatiens es por la vía antiinflamatoria. O efeito analgésico de Impatiens vem exatamente pela via anti-inflamatória. ¿Por qué? Porque la inflamación aguda, si leemos la inflamación aguda, es calor, tumor y rubor. Então, se nós fazemos uma leitura da inflamação, ela é, na verdade, calor, tumor e vermelhidão. Então, é tudo que seja inflamatório, agudo. Claro, entonces, para que la zona esté más caliente y más hinchada, E para que tiene que haber mucha más actividad en la zona. Então, para que a área esteja mais quente, mais ruborizada, é preciso que haja bastante atividade naquela área. Claro, porque yo me preguntaba, ¿y por qué el Rescue Remedy va tan bien o el remedio de emergencia va tan bien para las quemaduras? E eu me perguntava por que a fórmula emergencial é utilizada também para as queimaduras. Claro, porque Impatiens es un desacelerador. Isso porque Impatiens é um desacelerador. Entonces, todo lo que desacelere, desinflama. Então, tudo aquilo que desacelera, desinflama. ¿No? Porque en la inflamación aguda hay una sobreactividad en la zona, hay una aceleración. Se nós temos uma inflamação aguda, nós temos uma atividade excessiva na área, né? Uma inflamação. Então, Entonces hay dos vías del dolor en Impatiens. Una es la desinflamación y otra la analgesia. Então, Impatiens tem dois caminhos de tratamento da dor, a desinflamação e a analgesia. Otra flor interesante en el dolor es el ELM, por dolores de fuerte intensidad, dolores menstruales, por ejemplo. Uma outra essência importante para a dor seria a ELM, né? Que é para as dores agudas e também, por exemplo, para as dores menstruais. Otra flor más para dolores tipo neurálgico es el Holly, dolores herpéticos por el herpes, por ejemplo. No caso de dores mais neurais, mais neurológicas, Holly seria interessante, por exemplo, para... Desculpa, Ricardo, pode repetir uma outra? Dolores del herpes.
herpes herpes zoster, por zoster. ejemplo. Uhum. Después, verben sirve para todo lo que es exagerado. E aí, verven, que serve para tudo que é exagerado, então toda dor excessiva. Entre ellos el dolor también. Uhum. Entre isso, a dor também, quando ela é excessiva, é um exagero. Agrimony puede ayudar en el concepto de tortura. A Grimony pode usar no conceito de tortura, ou seja, a tortura que essa dor causa. Por ejemplo, antiguamente se usaba también para ardor, para según qué tipo de dolor torturante. Antigamente se usava a Grimony também para os casos de ardência, né? De coceira. O sea que hay muchas flores que están vinculadas al dolor en realidad, aunque pueden ayudar. Então, existem muitas essências que estão vinculadas à dor que podem ajudar. Impatiens es una de ellas. Impatiens é apenas uma delas. Bien, ¿qué más? ¿Tendrías alguna consideración importante sobre el diabetes en la versión del patrón transpersonal? Es difícil porque es un término, claro, el tema del patrón transpersonal es aplicarlo en una lectura muy, muy de fuera, muy macroscópica, muy, muy elemental, como hizo el doctor Bach con el electricista. É difícil dizer porque o padrão transpessoal vai fazer uma leitura muito mais de fora, muito mais elementar, como fez o Dr. Bach no caso do eletricista. Claro, porque si llegas a la membrana celular, el patrón transpersonal ha cambiado 20 veces. Porque se nós vamos olhar aí no padrão celular, ha mudado muitas vezes, não? Entonces, en la diabetes, ¿qué hacemos? Nos fijamos en el páncreas, que está debilitado en la producción de insulina, por ejemplo. Então, no caso da diabetes, a gente daria atenção ao pâncreas, né, que está ali debilitado. ¿No? El páncreas que necesita Jorbin, por ejemplo. Então, nesse caso, o pâncreas, por estar debilitado, necessitaria de Hornbeam, por exemplo. Pero también podemos pensar en un descontrol hormonal. Pero também podemos pensar no diabetes como um descontrole hormonal. O sea que depende de dónde nos situemos, es muy difícil aquí tener una respuesta. Então depende de como a gente observa, de como a gente se situa nisso para dar uma resposta. Me gostaria que hablaras um pouco de tu experiência com animais, usando o padrão transpersonal. Sí, bueno, yo no, mi especialidad no son los animales. Lo que sí, el modelo ha ayudado a quienes trabajan con animales. Bom, eu não tenho uma experiência pessoal com o tratamento de animais, eu sei que o padrão transpessoal tem ajudado aqueles que se dedicam a isso, mas não é a minha experiência pessoal. Por ejemplo, en el caso de Enrico Medes, él muchas de su trabajo lo ha hecho utilizando el patrón transpersonal. Por exemplo, o Henrique Omedes, muito do seu trabalho ele fez utilizando os conceitos do padrão transpessoal. Y después veterinarios que conozco en España y en otros lugares han utilizado el modelo también con buen resultado. E também veterinários que conheço na Espanha e em outros lugares também utilizaram bastante. Claro, en animales es tentador este modelo porque... Pero claro, por ejemplo, si hablamos de perros es un poco complicado porque hay una psicología canina. Para animais isso é bem interessante, mas também é complicado no caso de cachorros, por exemplo, porque existe toda uma psicologia canina. Y una psicología felina también. E uma psicologia felina também, no caso de Que no es gato. como la nuestra y hay que conocer además. Então é mais ou menos como a nossa, né, seres humanos, que é preciso No, que psicologia. es muy diferente de la nuestra. É muito diferente da nossa, mas também necessita uma especialização como a nossa, seria isso. Claro, porque mucha gente lo que hace es ponerse en lugar. Y yo si fuera mi gata, ¿cómo reaccionaría? Porque o que muitas pessoas fazem é se colocar no lugar do animal. Se eu fosse minha gata, como é que eu faria? Mas a psicologia é pero diferente da felina. Ahí seguro que te estás equivocando porque no puedes extrapolar tu mente a la de tu gato o a la de tu perro. Esto es delirante. Então aí estaria equivocado porque você não pode extrapolar a sua mente e associá-la à do seu gato ou do seu cachorro. Isso estaria errado.
Sí, o sea, Então, seria que tiene necessário um su... especialista que entenda, não, da tiene, psicologia. pero bueno, también los animales, como son seres menos complicados, los resultados suelen ser rápidos y buenos, muy, muy buenos en general. Como os animais são seres menos complicados que nós, os resultados costumam ser mais rápidos do que em humanos. Sí. Poderia dizer algo sobre o uso em paciente com fibromialgia? Alguém pergunta se terias uma recomendação para o caso de fibromialgia? Bueno, ahí hay que tomar las flores personales, que para cada uno pueden ser diferentes. Nesse caso, seria importante as flores de personalidade, que para cada um seria diferente. Pero hay algunos denominadores comunes. Por ejemplo, el Horvin es súper importante. Mas também existe alguns denominadores comuns, que é o caso de Hornbeam, por exemplo. Claro, por cómo ponerte en funcionamiento por la mañana si tu cuerpo no te responde. A ideia seria como é que você vai começar a funcionar, se colocar em funcionamento durante a manhã se o corpo não responde. Esos dolores que aparecen, el ELM es una buena flor, tanto local como oral. Elme também seria uma boa essência, tanto aplicação tópica como oral, por conta das dores. Y después el tema del GORS es muy importante, porque esas enfermedades crónicas que la alopatía no tiene no te aporta nada en realidad. E aí temos também que pensar em GORS, porque são essas doenças crônicas nas quais a alopatia não ajuda tanto. ¿No? Que no es mortal, pero tampoco tiene un buen tratamiento alopático. Porque essas doenças crônicas, elas não são fatais, mas elas também não têm um bom tratamento alopático. Entonces mucha gente cae en el GORS, en la claudicación, tiro la toalla porque eso no tiene cura. Então, nesse caso, muitas pessoas entram na energia de Gorse, porque já que não tem jeito, elas entram na desesperança, jogam a toalha e aí claudicam no tratamento. Claro, entonces las flores aquí tienen un papel fundamental. Então, nesse caso, os florais têm um papel fundamental. Y mucha gente haciendo una vida normal con fibromialgia tomando las flores. Conheço muita gente com casos de fibromialgia que conseguem ter uma vida normal tomando florais. Claro, porque han buscado otras alternativas terapéuticas. Porque buscaram outras alternativas terapêuticas. Bueno, entonces ahora Luciana gustaría de hablar un poco sobre el libro, Ricardo. Bueno, Pues, perfecto. nos aparece una pregunta más, ahí volvemos, pero paso a ella. Sí, ahora. genial, genial. Bom, o livro, eu vi que tem algumas perguntas sobre ele, e é sempre um processo, eu costumo falar que é um bebê que nasce, porque e é uma gestação que muitas vezes demora mais do que 9 meses. Mas, enfim, ele já está bem adiantado. Cierto, Então, cierto. ele já está no momento de ser diagramado, e a gente acredita que até outubro ele nasça, ele veja a luz do dia. Entonces el libro está ya en diagramación y creemos que el máximo hasta octubre él pueda nacer, pueda ver la luz del día. Sí, sí, bueno, estoy muy ilusionado con publicar en Brasil. Ele diz que estou muito encantado com a possibilidade de publicar no Brasil. Porque hasta ahora el contacto que había tenido era de gente que entendía el español y había hecho algún curso conmigo o me había planteado dudas. Até agora o contato que eu havia tido com o Brasil era de algumas pessoas que falam espanhol e que fizeram algum curso ou que mandaram perguntas para ele. Pero yo ya sabía que en Brasil las flores eran muy aceptadas y muy utilizadas y esto a mí me gusta mucho. Eu já sabia que no Brasil os florais são muito bem aceitos e muito utilizados e eu gosto muito de saber disso. Ya lo había oído desde hacía 20 años o más. Eu já tinha ouvido sobre os florais no Brasil há mais de 20 anos. Y ahora estoy muy ilusionado con la aparición de este libro.
Então eu estou muito na expectativa, muito encantado com o lançamento desse livro. Y con las preguntas tan ultra específicas que me hacía Janaina, E com as perguntas tão específicas que Janaína me fazia, yo ya me di cuenta que iba a salir perfecto, sin perder nada y ganando en algunos terrenos. e com isso eu tenho certeza que vai sair perfeito, sem faltar nada e provavelmente com alguns acréscimos em algumas áreas. Porque, claro, es un modelo que ya en español da problemas, porque se utilizan palabras que mucha gente no maneja en español. Mesmo em espanhol, às vezes eu tenho problemas porque se utiliza algumas palavras que não são tão comuns no cotidiano do espanhol. Entonces, claro, la traducción a mí siempre me daba mucho miedo porque digo, a ver si va a perder mucha parte del sentido, pero en este caso no ocurre, seguro. Então a tradução ela me gera um pouco de medo porque eu fico temeroso de que algo vá se perder na questão do sentido, mas nesse caso já fiquei tranquilo. Algo mais que você queira dizer ou alguma outra No, pergunta? no, yo estoy disponible para lo que queráis vosotras. Não, para mim também, eu só quero reforçar o que ele tem falado, que a tradução da Janaína foi realmente muito cuidadosa, né? Eu acompanhei e realmente foi muito cuidadosa, né? Sí, sí. Sí, a veces me hacía preguntas que yo no sabía ni cómo responderle, porque Às no me vezes lo ela había planteado, no me había planteado nunca. que às vezes ela me fazia perguntas que eu não sabia exatamente como responder ou que eu nunca tinha pensado sobre isso. Y me hizo toda una lista de errores que había en la edición española. E além disso, me mandou uma lista de erros que haviam na edição espanhola. Sí, sí, eso es Me verídico estás descrevendo totalmente. uma Creve Apple. Pero bueno, hay para cosas que va bien tener Crave Apple Eu disse y a ele que ele tener... estava me descrevendo como uma Creve Apple. Sí, hay para cosas que es positivo. Ele falou que disse que para algumas coisas um Creve Apple é bastante positivo. Temos Mas, aqui... antes, só uma coisinha, Jana, a questão é que traduzir é uma responsabilidade muito grande. E não é fácil, porque você está colocando as palavras na boca do autor. Então, é bom quando a gente encontra uma tradutora que tem essa responsabilidade, que reconhece essa responsabilidade, né? É isso. Decía ella que la traducción es difícil porque es mucha responsabilidad, porque tú estás poniendo las palabras en la boca del autor. Entonces, Sí, es bueno sí, cuando sí. tú encuentras una traducción que tenga la responsabilidad de poner las palabras correctas. Sí, 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 claro. Eh, Imagínate a alguien que no conoce el tema, sería horroroso. alguém que não conhecesse o tema seria já complicado. Teremos aqui umas perguntas mais, Ricardo. Sí, perfecto. Poderia discutir padrão transpessoal na tensão pré-menstrual. Piden un poco una idea para el uso en la tensión premenstrual y también Sí. para el caso de viciaciones. ¿El caso de? Viciaciones de los vicios. Como Sí, 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 claro, claro. Sí, entonces en la atención premenstrual vamos a pensar en congestión-retención. Tensão premenstrual, a gente vai pensar em congestão e retenção. Hay una flor que tiene que ver con esto, que es el chicory. E a flor que mais tem a ver com isso seria a chicory. Es que hay flores de energía femenina y de energía masculina. Existem flores que são de energia masculina e flores que são de energia feminina. Por ejemplo, energía femenina, el chicory se lleva usando en temas ginecológicos desde hace muchísimos años. Então, em casos de energia feminina, chicory, para todos os problemas ginecológicos, vem sendo usada já há muitos anos. Escleranthus también, tiene que ver con todo lo cíclico, y ahora hablamos de un tema cíclico. Escleranthus também, porque tem a ver com os temas cíclicos, e a menstruação é algo cíclico, né? Y con todo lo que sea líquidos, una flor muy interesante es el willow. E para tudo que seja líquido, um floral muito interessante seria o willow.
Sí, porque toda la historia botánica del sauce tiene que ver, incluso el nombre, Salix. Então aí no caso de tudo que seja líquido, de como isso sai. Por ejemplo, Salix viene del celta, donde sal significa próximo y lis, agua. Então aí se nós vamos para o nome latim, né, salix, sal vem, né, salis vem de sal e lix de água. Então estaria associando isso. Sí, 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 hay una asociación entre los líquidos y willow muy interesante. Então existe uma associação entre os líquidos e o willow muito interessante, que já Pero derivaria. resumiendo, yo probaría con chicory y escleranthus solo. De início, eu aconselharia chicory e escleranthus, de início, para os casos Bien, referente al segundo tema, el tema de las adicciones, ¿no? Sí. Hay una flor, claro, cada uno tiene que tomar sus flores personales, yo siempre repito lo mismo. No caso, em todas as situações, é sempre necessário tomar as flores de personalidade. Isso não se pode esquecer. Sí, pero hay dos flores muy importantes. Una es el cherry plum, que es una flor que sirve para el control de la voluntad, para mejorar el control de la voluntad. Uma flor muito importante nesse caso seria o cherry plum, porque ele trabalha o controle da vontade, que é exatamente o que precisa na viciação. Tiene que ver con el eje control, descontrol. Tem a ver com o eixo, controle e descontrole. Y white chestnut tiene que ver con la repetición acelerada de lo que sea, un pensamiento o un hábito tóxico, por ejemplo. White chestnut porque ele tem a ver com a repetição do que quer que seja, pode ser um pensamento, a repetição acelerada, pode ser de um pensamento ou de um hábito, por exemplo. Claro, en este caso el hábito tóxico, la imagen del objeto tóxico. Nesse caso aí seria o comportamento, né, tóxico, a repetição do comportamento tóxico. Entonces a las flores personales habría que añadir cherry plum y white chestnut. Então, as flores de personalidade que esteja tomando, se agregaria cherry plum e white chestnut. Ahora, si fuera, por ejemplo, tratamiento de una adicción simple como la del tabaco, se for o caso de um vício mais simples, como é o caso do cigarro, entonces yo lo que propongo es dar una prefórmula. O que eu proponho, né, é dar uma fórmula prévia. Claro, porque una parte de uno dice, quiero dejar de fumar. Uma parte da pessoa diz, eu quero deixar de fumar. Pero hay mucha parte de uno que no quiere dejar de fumar. Mas tem uma outra parte da pessoa que não quer deixar de fumar. Claro, no hay una flor que te impida el movimiento ¿no? Que te bloquee el movimiento del cigarro cuando lo aproximas a tu boca. Então não existe uma flor que vá parar o seu movimento de aproximar o cigarro, né? O movimento mecânico de aproximar o cigarro. Entonces yo finalmente lo que hacía era dar una prefórmula con escleranthus para ver que uno decida sí o decida no, walnut, porque verdaderamente es un cambio. Então, o que eu proponho é uma fórmula prévia que começaria com escleranthus, né, para que a pessoa decida sim ou não, parar ou não parar, e o walnut, porque também é uma mudança importante. Y crabapple, porque es una flor de limpieza que normalmente mucha gente conecta con el deseo de mejorar y cuidarse un poco más. E finalmente crabapple, porque é uma flor de limpeza, né, para que a pessoa se conecte com o desejo de limpar, de liberar-se daquilo. Yo para todo el que quiera dejar de fumar le diría, bueno, ahora tómate estas 3 durante dos semanas. Então, se a pessoa quer deixar de fumar, eu indicaria, tome essa fórmula durante umas 2 semanas. ¿Y qué hago? ¿Tengo que dejar de fumar? No, sigue fumando todo lo que quieras. E aí a pessoa pergunta, eu começo a tomar isso e paro de fumar? Ele, não, tome a fórmula e siga fumando quanto você quiser. Pero le daría una tablita donde ponga 15 días y que me apunte cada día los que se fuma. E aí, em paralelo a isso, eu daria a ele uma tabela para que ele vá anotando em cada dia o que fumou. Claro, así uno ya se vuelve más consciente de lo que está haciendo. E aí a intenção é que a pessoa se torne mais consciente daquilo que está fazendo. Y a partir de ahí, ya si pasa la prueba y viene a la segunda visita
ratificando que quiere dejar de fumar, entonces ahí sí que la empezaría a pensar en flores. Então, se ele passa desse primeiro teste e volta para a consulta dizendo, não, realmente eu quero parar de fumar, aí sim ele passaria para a segunda etapa do tratamento. A mí me pasó con un alumno que él tomó Crabapple, él fumaba, pero tomó Crabapple para experimentar. Aconteceu comigo no caso de um aluno que fumava e ele começou a tomar Crab Apple simplesmente para experimentar. Y dice, ay, ahora lo que me pasa es que el tabaco me da asco. E aí, depois de um tempo, ele disse, o que acontece agora é que o cigarro me dá nojo. Ay, yo digo, qué bien, esto es una buena noticia porque no pasa generalmente. Então ele disse ao aluno, essa é uma boa notícia porque não é o que normalmente acontece. Né? Y dice, no, pero yo quiero seguir fumando, yo no quiero dejar de fumar. E aí ele disse, mas eu quero continuar fumando, eu não quero parar de fumar, eu só estou com nojo do cigarro. Y yo pensé, hay un proverbio español que dice, Dios da pan a quien no tiene dientes. Aí ele pensou, né, sobre um provérbio, um ditado espanhol que diz, Deus, que coisa? Dios da pan a quien no tiene dientes. Que diz, Deus dá pão a quem não tem dentes. Ou seja, ele ganhou o nojo do cigarro, mas a vontade continuou. Digo, justo este tipo que tiene esta suerte no quiere dejar de fumar. Justamente o que tem a sorte de ter nojo do cigarro não quer parar de fumar. Le dije, bueno, y deja de tomártelo y sigue fumando, ¿no? Então ele sugeriu que ele parasse de tomar Crab Apple e continuasse fumando. Sí, bueno. Y ya hay otro tipo de adicciones como la cocaína, la heroína, todo esto, que ya no es solo las flores. Aquí tiene que haber otro equipo multidisciplinario que trate a esta persona. E no caso de vícios mais graves, como cocaína, por exemplo, aí não seria somente os florais, teria que ter uma equipe multidisciplinar que desse um suporte a essa pessoa. Claro, y las flores no pueden asumir el papel, el único papel, evidentemente, ¿no? E aí os florais não podem ser os únicos responsáveis. Claro. E alguém pergunta, o patrão transpersonal de Hermes seria soportar, como suportar esfuerzos, situaciones para más allá de los límites? Yo no sé, es que no, soportar situaciones sería cuando te ves desbordado, ¿no? Sobrepasado, como el caso del estrés. Aí o que ele imagina, só para que todos entendam a pergunta, a pessoa perguntou o padrão Maria Rosa. O padrão transpessoal de Hermes seria suportar esforços, situações além dos limites? Então ele diz que nesse caso seria pensar a dificuldade dessa situação e gera um estresse, né? Então a pessoa se desborda pelo estresse de ter que suportar aquilo. Então nesse caso seria. Claro, mejora la capacidad de intentar, de compensar una situación desbordante como una emergencia, por ejemplo. Então, isso ajudaria a pessoa a gerir melhor, a suportar melhor o desespero, o estresse de passar por aquilo. Claro, porque toda situación de emergencia supone un desbordamiento. Porque toda situação de emergência pressupõe um desbordamento, né? Um transbordamento da situação. Por eso yo propuse, para mejorar la fórmula del rescate, una serie de flores entre las que entra el ELM. Então, por isso que ele criou algumas fórmulas, né, complementando a emergencial, e Hermes estaria aí também como uma flor emergencial. Que era el Tetra Remedy Plus, que fabrican en Italia. É uma fórmula que ele criou, que é o Tetra Remedy Plus, que também está descrito no livro e é fabricado por um laboratório na Itália. Que incluye el rescate o el nombre que cada elaborador le dé. Ela inclui a fórmula emergencial, né, de acordo com o nome que cada laboratório dê. El walnut, porque lo más importante en una emergencia es adaptarte cuanto antes. E acrescenta o walnut, porque aí no caso de uma emergência, o mais importante é que você se adapte o mais rápido possível àquele contexto. El elm, porque tiene que ver con ese desbordamiento. Elm, porque tem a ver com esse estresse, esse desbordamento. El sweet chestnut, porque es la flor más importante de angustia, de dolor emocional máximo.
Sweet chestnut, porque a floral mais importante da angústia, né, dessa dor emocional grave. Y finalmente white chestnut porque la mayoría de emergencias van acompañadas de preocupación y pensamientos recurrentes. E finalmente o white chestnut, porque em todas as situações de emergência se gera um fluxo de pensamento, né, bastante repetitivo e preocupante. Y porque white chestnut es una flor de ansiedad absoluta. E exatamente também porque o white chestnut é uma flor absolutamente de ansiedade. Porque todas las personas que o son ansiosas o experimentan ansiedad tienen pensamientos, monólogos preocupados. Porque todas as pessoas que são ansiosas ou que estão passando por um momento de ansiedade, elas criam monólogos mentais, né, importantes, repetitivos. Y la preocupación tiene nombre de flor y se llama white chestnut. E aí, como seria o white chestnut para atender a isso? Pero Bueno, esta fórmula se la puede preparar cualquiera en su casa, esta fórmula. essa fórmula ela é feita por esse laboratório, mas qualquer um pode prepará-la, né? Pode manipulá-la em casa. Claro, cualquiera puede tomar 30 mililitros de coñac. Então, aí a preparação seria um frasco com 30 ml de conhaque, com 4 conservante, gotas de rescate o su nombre equivalente 4 gotas da fórmula emergencial y 2 gotas de cada una de las otras flores que he mencionado. e 2 gotas de cada uma dessas outras flores que ele acabou de mencionar. E aí essa seria a Sí, fórmula. que ahora ahí va. Bueno, y por supuesto el rescate, ¿eh? No nos olvidemos. Sim, obviamente que o resgate, né, a fórmula do resgate, que a gente não pode esquecer. Sí, pero voy a poner también rescate, como se dice. Bien, sí, ¿qué era la otra? Não, é que Bruna me passou aqui unos comentarios de Lucy Godoy, que dijo: hola Ricardo, buenos días, soy Lucy Godoy y me gustaría darte las gracias por compartir tus saberes. Gracias, Lucy, que conozco desde hace mucho tiempo. Karina, soy nueva en la terapia floral y escuchando aquí el habla del doctor Ricardo, me vino en mente el uso de este esquema en el que mostró si podemos usar con acamados con escaras. ¿Podemos usar el qué? Para personas que están con estas heridas de cuando están mucho tiempo en la cama. Sí, ahí hay el cicatrizante, ya sabemos que es Star of Bethlehem. Então, nesse caso aí, Star of Bethlehem, que seria como cicatrizante das feridas, né? Pero en estos enfermos que están tan debilitados, no es suficiente. Star of Bethlehem necesita energía para cicatrizar. Pero neste caso das pessoas que estão muito tempo na cama, não seria só cicatrizar, é preciso que elas tenham energia para fazer essa cicatrização. Por eso el clematis es una flor de energía absoluta, para eso está en el Rescue Remedy. Então, por isso, a sugestão aí seria acrescentar clematis, porque é uma flor extrema de energia, e é exatamente por isso que ela está na fórmula emergencial. Como se trata de algo posicional, de mala adaptación a la posición, el walnut es una muy buena flor. Quando o caso dessas feridas é uma questão de má posicionamento, da forma como a pessoa precisa estar ali posicionada, sentada ou deitada, o walnut seria importante para que ela se adapte a essa posição. Después se puede poner el agrimony, por ejemplo, para el dolor puede ir bien ahí también, sobre todo cuando se curan las heridas. E aí você poderia acrescentar agrimony também para a dor que está aí, principalmente quando cicatrizam as feridas. Y hay una flor que está ganando en experiencia, pero cuyo patrón es relativamente nuevo. Existe também uma outra flor que está ganhando experiência, mas que o padrão transpessoal dela ainda é relativamente novo. Y tiene que ver con la vida y tiene que ver con la muerte también de los tejidos. Que tem a ver com a vida e também com a morte dos tecidos. Una flor de regeneración que es el sweet chestnut. É uma flor de regeneração, que seria sweet chestnut. Es importante porque está habiendo buenos resultados en algunas aplicaciones así que necesitan mucha energía de revitalización.
é importante porque nos estudos que estão sendo feitos, ela tem trazido muito bons resultados, né, nessa revitalização. Sí. Básicamente habría que probar con estas flores. Basicamente seria testar essas flores, experimentar com elas. Bueno, y después, claro, adaptar estas flores a lo que se esté usando para este tipo de persona, ¿no? E aí, Las cremas o aplicación que se esté empleando. Adaptar isso ao veículo, né, que esteja sendo usado nessa pessoa. Ah, y me olvidaba de Crab Apple por el tema de la limpieza. Ah, e ele acrescenta também Crab Apple pela questão da limpeza, né, da limpeza das feridas. Sí. Alguém comenta acá, el patrón transpersonal acerca la virtud oposta de Bach al campo físico, o que es muy agregador en una combinación de florales. Muy buena tu visión. Sí, yo creo que amplifica la visión de las flores como se ha venido demostrando estos casi 30 años, últimos 30 años. Como o comentário foi, alguém escreveu aqui, Antonieta, o padrão transpessoal aproxima da virtude oposta de Bach no campo físico, que é muito agregador e uma combinação de florais. Muito boa esta visão. E ele concordou com essa aproximação. Carla comenta, já he usado el patrón transpersonal en una amiga que estaba con bursite, con conocimientos que vi en las páginas de tu sitio web y además un curso con Lucy. El resultado estuvo para allá de las expectativas. Incluso he conversado con Ricardo por mail para sacar dudas, que agradezco mucho. Ah, muy bien, gracias por su feedback. A mí me es muy valioso esto. Eu vou ler agora, caso alguém não tenha entendido o comentário. Carla comentou aqui, já usei o padrão transpessoal em uma amiga que estava com bursite, usando os conhecimentos que eu vi no site de Dr. Ricardo e com um curso que fiz com Lucy. E o resultado foi além das expectativas. Inclusive, conversei com o próprio Ricardo por e-mail para tirar dúvidas. Agradeço muito. Eu acho que a gente pode ir encerrando, até mesmo para não exaurir o Ricardo. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Janaína, você também deve estar cansada, porque a tradução é uma tarefa árdua. Então, muito obrigada por toda a sua atenção. Obrigada a todos que estão aqui presentes, por todas as colaborações, todas as perguntas. E aqui a gente agradece também, eu estou vendo no chat, tem muita gente agradecendo, mas, de novo, a gente que tem que agradecer a presença. E, Ricardo, muitas graças. Gracias por tu trabalho, por las palabras, por tu tiempo y por la confianza en nuestro trabajo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todas vosotras, por supuesto, y para mí ha sido un gusto compartir este tiempo con todo el mundo. Gracias. Gracias. Entonces, bom fim de semana para todo mundo, e o livro, assim que sair, a gente avisa todo mundo. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada.